Boa noite a todas e a todos, sejam bem-vindos. Penso que temos as condições para darmos início à nossa sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Vamos começar com a chamada, fazer a marcação das presenças e pedir à primeira secretária, por favor, que pudesse fazer a chamada. Boa noite a todos. Passamos então à chamada. Estevão Manuel Machado Pereira, Maria Lê de Jesus Vaz Lasquinho, eu, Nuno José Caeiro Grave, Vítor Miguel Lopes Fialho, Sara Patrícia Galega de Rodrigues, Paula Alexandra Mendes Maurício, que vem substituir António Manuel Dimas Grosso, Marta Sofia São Pedro Figueiredo Lopes Rebocho, José Fernando Nazaré Pereira, Fernando Manuel Tintim Janeiro, João Pedro Valério Parra Martim Antunes, Manuel Jorge de Matos Rafael, que vem substituir Joana de Carvalho Galvão, Maria Leonor Bote Ribeiro Fernandes, que vem em substituição de Cecília Isabel Pinto Lopes, Célia do Carmo Mendes Romorinho Pérez Sabino, Ricardo Filipe Malagão Soldado, João de Deus Carapeto Fialho, Rosinda de Fátima Bandarra Gaio, Maria Bárbara dos Santos Matadinho, Vasco Miguel Teles Fialho. Muito obrigado. Estamos numa sessão extraordinária, portanto não temos aqueles pontos habituais que costumamos tratar nas outras sessões e, nessa medida, entramos desde já na nossa ordem de trabalhos. E o primeiro ponto que temos é a proposta de aprovação da ata em minuta no final da sessão. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Está, portanto, aprovado por unanimidade. Segundo ponto, proposta de aprovação do mapa de pessoal nos termos do disposto na alínea O do número 1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação. Temos os documentos, e este também, que nos foram enviados. Sr. Presidente, não sei se quer dar alguma informação prévia. Em primeiro lugar, boa noite a todos os presentes, aos membros da Assembleia, ao público e técnicos da Câmara também que nos estão a apoiar. Não tenho nada para acrescentar de momento, os documentos foram todos enviados, julgo que está toda a gente informada, estou disponível para alguma dúvida que tenham. Muito obrigado. O ponto está à discussão, não sei quem é que quer usar a palavra. Tenho inscrito o Fernando Janeiro, não sei se mais alguém pretende intervir. Mais um bocadinho. Fernando, faz favor. Ora, boa noite a todos. Relativamente a este ponto, eu vou começar por fazer um pouco do histórico. Portanto, em dezembro tivemos um mapa proposto que tinha 57 novos lugares propostos, em que 16 eram mobilidades intercarreiras e intercategorias. Esta Assembleia reprovou o mapa e pediu a sua reformulação por considerar que o mapa punha em causa a sustentabilidade financeira não apenas em 2023, mas ao longo das próximas décadas, pois as despesas com pessoal são permanentes. Depois, em fevereiro, o mapa proposto tinha 39 lugares, foi reprovado pelos vereadores em reunião de Câmara, novamente por se considerar que a estrutura de custos permanentes associada a este mapa punha em causa a sustentabilidade financeira do município. Chega-nos agora um mapa de pessoal com 34 novos lugares propostos, portanto uma redução de 5 lugares face à proposta reprovada em reunião de Câmara em fevereiro. Um outro histórico. Em 2017 o município tinha 111 trabalhadores. Em 2018, com a integração dos trabalhadores com vínculos precários, ficou com 144. E no fim de 2021 existiam 149 trabalhadores no município. Em 2022, com a delegação de competências foram integrados 50 trabalhadores associados à educação e 5 associados à saúde, portanto mais 55, mas estes vieram acompanhados de um pacote financeiro para os seus vencimentos.
isto resultou em 204, portanto eram 149 mais os 55 deu 204. O mapa que nos aparece agora indica que já houve um aumento efetivo entre entradas e saídas de 9 trabalhadores, pois o total de lugares ocupados é, de acordo com este mapa, 213. Entramos agora na questão orçamental. Verifica-se neste momento um déficit orçamental nas despesas correntes de cerca de 800 mil euros e se os pontos seguintes forem aprovados, esse déficit orçamental irá agravar-se para quase 900 mil. As despesas de pessoal correspondem a despesas correntes onde existe esse déficit. Além disso, são despesas correntes permanentes. As decisões tomadas agora têm efeitos não apenas em 2023, mas durante muitos anos. O mapa de pessoal proposto agora teve uma redução cirúrgica de 5 lugares, face à proposta reprovada em fevereiro, em reunião de Câmara, pelo que as preocupações da bancada do PS se mantêm. É necessário que seja efetuada uma gestão adequada dos recursos, maximizando a sua eficiência. Por exemplo, será que são necessários 3 nadadores salvadores para a época balnear, para juntar aos 2 que já existem? 4 nadadores salvadores não poderão dividir as 120 horas semanais que resultam do funcionamento de ambas as piscinas durante 6 dias por semana? Se calhar podia-se recortar apenas 2. Deixa esta questão, isto é apenas um exemplo do que poderá ser uma gestão adequada dos recursos. Por outro lado, o aumento do número de trabalhadores tem sempre de ser uma consequência do aumento dos serviços aos municípios. Conseguimos ver que a recolha seletiva porta a porta requer mais trabalho que o sistema de recolha anterior. Além disso, não vemos um aumento dos serviços aos municípios. Sendo os recursos limitados, poderá ser necessário reduzir algumas atividades, inclusive torná-las bienais. Assim, a bancada do PS não está disponível para viabilizar este mapa pessoal, mas tem uma proposta modificada que pretende que seja votada nesta Assembleia. E eu perguntava ao Sr. Presidente se posso apresentar esta proposta do PS. Fernando, tem que ser um bocadinho mais claro. O que é uma proposta modificada? Eu não sei exatamente, não sei se alguém está a entender a que é que se está a referir. O que é a proposta modificada? É uma proposta que pega nesta e faz alguns cortes. Bem, eu a última vez que vi a tramitação destas matérias era primeiro aprovação em Câmara e depois submissão à Assembleia Municipal. Não sei se aquilo que está a propor é que a Assembleia vote uma proposta diferente daquela que nos vem da Câmara Municipal. É isso que nos está a propor? É. De acordo com a lei... Deixa-me procurar. 75 de 2013, no artigo 25, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar, deliberar uma quantidade de opções. Eu não tomei aqui nota, portanto peço um momento só para ver onde é que está. Peço desculpa pelo compasso de espera, mas Eu é que tenho que pedir a matéria se calhar se o impõe. Eu é que tenho que pedir desculpa, tenho que procurar no outro lado. Portanto, o ponto O, do artigo 25,
que diz competências de apreciação e fiscalização. O ponto O diz aprovar o mapa pessoal dos serviços municipais ou dos serviços municipalizados. Depois, no ponto 3 do mesmo artigo, diz: não podem ser alteradas na Assembleia Municipal as propostas apresentadas pela Câmara Municipal referidas nas alíneas A, I, M do número 1 e na alínea L do número 2. As alíneas A, I e M são aquelas que não podem ser alteradas. A linha que nós estamos a falar é a linha O, aprovar mapas de pessoal dos serviços municipais e dos serviços municipalizados. Portanto, no seu entendimento, a Assembleia é competente para fazer uma alteração a este mapa de pessoal que aqui temos e, eventualmente, aprovar um mapa diferente daquele que aqui chega. É a minha interpretação, sim. Eu devo dizer que eu não li essa matéria, como é evidente, portanto, não me sinto tecnicamente esclarecido. Não sei se a doutora Maria Dás nos pode ajudar aqui com esta leitura. Eu, pelo que o membro Fernando Janeiro leu, dá-me a sensação que a leitura a contrário é possível, que foi aquela que fez. Portanto, as que não podem ser modificadas são aquelas que a lei diz. É a a I. Pronto, é uma leitura ao contrário. Portanto, se aquelas não podem ser modificadas, as que lá não consta, poderão. E há duas situações aqui, que é umas em que podem ser, de acordo com este número 3, e as outras em que se podem acolher sugestões da Assembleia para aquelas que têm que regressar à Câmara. Estou-me a lembrar, por exemplo, o orçamento, regulamentos, pronto. Neste caso, pela leitura, dá-me a sensação que a Assembleia pode introduzir modificações. Dá-me a sensação, não, é o que resulta dali. Portanto, não podem ser modificadas aquelas. As que não estão naquele leque, a contrário, podem. A, I e M. Eu posso lê-las, se quiserem. A, E, I e M. A deve ser o orçamento, não é, Fernando? A diz aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as respectivas revisões. Exatamente. Aí não, a Assembleia ou aprova ou reprova. Depois aí é autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor superior a 1000 vezes a RMMG e fixar as respectivas condições gerais, podendo determinar o recurso à asta pública, assim como alienar ou onerar bens ou valores artísticos do município, independentemente do seu valor, sem prejuízo do disposto número 2 do artigo 33. E depois temos a M. Aprovar a criação ou reorganização dos serviços municipais e a estrutura orgânica dos serviços municipalizados. Sr. Presidente, tem alguma observação a fazer a esta insólita sugestão? Insólita, não inédita. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então é assim, eu discordo, obviamente, da opinião, neste caso da bancada do Partido Socialista, aqui exposta pelo membro Fernando Janeiro, e digo-lhe que, por exemplo, especificamente na questão dos nadadores salvadores, está a pôr em risco, de facto, o bom funcionamento das piscinas municipais. Porque, inclusive, os 3 nadadores não servem, não chegam, peço desculpa, não chegam, e temos que utilizar um trabalhador da Câmara, que é um técnico superior, que está como nadador salvador e fez até favor, foi mesmo porque ele quis, para estar disponível se houvesse alguma falta. Mas não tinha obrigação de o fazer. Portanto, ainda assim, o que nós precisaríamos era de mais nadadores salvadores, visto que temos as piscinas de Alcáçovas também abertas durante o inverno, mas só no verão. Acho que é de uma irresponsabilidade muito grande aquilo que acabou de propor. Tal e qual como se referiu, e muito bem, ao porta-a-porta. O porta-a-porta absorveu-nos 6 pessoas. Nós vamos ter que fazer uma transformação, exatamente porque nas conversas que tivemos com o PS, nós tirámos daqui as pessoas que tínhamos proposto
para reforçar essa equipa, entre outras pessoas que eu já expliquei isto mais que 10 vezes. Ainda assim, ao contrário do Partido Socialista, eu não volto atrás com a minha palavra. E quando digo ao contrário do Partido Socialista, isto foi entendido e negociado numa reunião de Câmara, e eu nessa reunião, por isso é que eu digo que não volto com a minha palavra atrás, ao contrário do que o Partido Socialista está a fazer, eu pus este mapa à discussão em cima da mesa para fazer exatamente aquilo que o Sr. Fernando está a propor. Eu pus este mapa em cima da mesa e disse-lhe, se estão dispostos a fazer cortes, então vamos embora. Está aqui outra força política que ouviu e que assistiu e deu sugestões. Portanto, ao contrário do Partido Socialista, que não cumpre a sua palavra, eu cumpro a minha. Por mim, aceito essa sugestão e podem fazer e tirar daqui diretamente os cortes, aquilo que vocês entenderem. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção neste ponto. Célia, faz favor. Boa noite a todos. Neste momento a nossa dúvida é a seguinte, portanto, vamos votar o mapa que é apresentado pelo Presidente da Assembleia e que veio da reunião de Câmara, ou vamos votar a proposta que está em cima da mesa neste momento? Estamos aqui com essa dúvida. Eu penso que, por enquanto, é a dúvida de todos nós. Houve uma proposta que ainda não foi... Obrigada. Não tomamos posição sobre ela, portanto, aquilo que temos, por enquanto, é a proposta que vem da Câmara. Isso é o que temos por enquanto. Temos a intenção, aliás, o Fernando Janeiro perguntou, se poderia apresentar uma proposta alternativa a essa. Ainda não chegámos ao ponto de eu poder responder à pergunta, é uma ou é outra. Ainda não chegámos a esse ponto. Mas deixem-me só fazer aqui 2 ou 3 comentários, porque eu acho que às tantas as coisas começam a ultrapassar um bocadinho aquilo que é razoável. O bom senso deveria ser a coisa mais bem distribuída do mundo e às vezes começo eu próprio a ficar com dúvidas quais são as doses e por onde é que elas andam. O Fernando Janeiro fez aqui um pequeno histórico, digamos assim, deste processo, desde a reunião, desde a Assembleia Municipal de dezembro, fez aqui alguns históricos. Alguns deles, obviamente, estão certos, outros, obviamente, não estão. Um dos que não está é a forma como é, de acordo com a minha perspectiva, claro, como são contabilizados os números dos trabalhadores, aquilo que acresce. O PS, quando faz esta leitura, ignora, pura e simplesmente, não ignora, mas pretende ignorar, que não se trata de uma soma direta. Porque quando nós temos, não sei exatamente quantos, 9 ou 10 trabalhadores que estão posicionados numa determinada categoria e estamos a abrir lugar, estamos a propor abrir lugar para que esses trabalhadores sejam valorizados efetivamente, de acordo com as suas habilitações académicas, de acordo com a prática daquilo que é o seu trabalho. E, obviamente, sejam valorizados nas suas carreiras, nós não estamos a dizer 10 mais 10. Nós estamos a dizer há 10 que estão num lado e vão passar para o outro. É isso que se está a dizer. E nesta soma aritmética simples que o Fernando trouxe e que o PS parece fazer, a leitura que resulta não é essa. Parece que estamos sempre a somar, permanentemente. É mais estes, mais aqueles. Depois há aqui algumas contradições que devem ser apontadas. Eu confesso que não sou um cliente muito assíduo, não sou um espectador muito assíduo dos filmes das reuniões de Câmara. Vejo uma ou outra quando há um ponto que tenho mais interesse em ver, mas não sou um espectador muito assíduo. No entanto, já vi o suficiente para poder fazer a afirmação que os vereadores da oposição, tanto do Partido Socialista como do Viva, e bem, a fazer o seu papel, o seu trabalho de oposição, exigem ao município uma série de coisas. E perguntam sistematicamente porquê é que isto não está feito? Isto já devia estar feito e ainda não está. Porquê é que não está a avançar para ali? Quando é que avança com isto? E bem, é esse o papel da oposição. Mas se por um lado têm todo o direito de fazer esse papel, no sentido de exigir ao Presidente da Câmara e à Câmara que desempenhem as suas atividades, pelo outro lado, deveriam ser coerentes e permitir que a Câmara criasse as condições, nomeadamente recursos humanos e outras, mas nomeadamente recursos humanos, para poder desempenhar esse papel.
Porque aquilo que está a ser dito é, vocês têm que fazer, e se não fazem, são incompetentes. E, aliás, a palavra incompetente é argumentada por... E até eu, que não sou um grande espectador, já ouvi muitas vezes. São incompetentes porque não fazem, estão sistematicamente a apontar o dedo, e bem que é esse o papel da oposição, àquilo que não é feito, mas depois, quando a Câmara, neste caso pela via do Presidente, diz para fazer eu preciso destas e destas condições, o PS e o Viva têm dito não, essas condições não podem ser criadas. O mapa de pessoal é um destes exemplos, talvez dos mais flagrantes. E depois questiona-se, numa reunião que eu vi, questiona-se o aumento do pagamento de horas extraordinárias aos funcionários do município. Meus senhores, então, se as pessoas que estão não são suficientes para fazer os trabalhos, se propõe admitir mais pessoas e isso não é autorizado, então não é lógico que depois apareçam horas extras. Parece-me que às tantas as oposições neste Conselho, nomeadamente no município, estão a querer tudo e o seu contrário. Por um lado querem o trabalho feito, por outro lado não permitem que se criem condições para que esse trabalho possa surgir. Portanto, esta é uma leitura, é claro que é uma leitura pessoal. Vocês conhecem-me todos, eu também vos conheço a todos há muitos anos, sabem que esta é a minha maneira de ser, não vale a pena agora estar aqui a tentar tapar o sol com a peneira para fazer passar uma imagem diferente daquilo que eu vejo, ou daquilo que eu sinto, pelo menos é a minha percepção, quando olho para este problema, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu sinto que está a acontecer. Acho que um pouco mais de bom senso, e foi por aí que comecei, não faria mal a ninguém, e acho que estamos, vou pôr entre aspas para não ser mal interpretado, estamos a brincar com um assunto que é demasiado sério para a vida do município e nessa medida, para a vida da generalidade da população deste concelho. Eu acho que estamos perante questões políticas / politiqueiras que estão a travar o normal, aquilo que deveria ser o normal funcionamento e o normal desenvolvimento da Câmara Municipal. Sei que sou Presidente da Assembleia Municipal, mas também tenho a minha opinião e também tenho direito, eu ouço a opinião de todos e também tenho direito a dar a minha opinião e esta que eu vos transmiti é a minha opinião. Para responder à pergunta que o Fernando Janeiro fez e que a Célia também fez, nada melhor, estamos em democracia, nada melhor do que devolver a palavra à Assembleia e perguntar à Assembleia como é que acham que devemos fazer. Devemos submeter à votação a proposta de mapa de pessoal que nos foi entregue pela Câmara Municipal ou deveremos submeter à votação, uma vez que aparentemente em termos legais não há nada que impeça, aparentemente, a doutora Maria Dez disse-nos, nem que seja pela leitura contrária, se não está proibido, pode-se entender que é permitido, ou, em alternativa, fazemos a votação da proposta, que não conhecemos ainda, que o Fernando disse que tinha para propor, que nós não conhecemos ainda. Tem a palavra à Assembleia. Digam-me, por favor, como é que querem fazer. E, como sempre, a maioria tem razão. Alguém quer emitir opinião sobre isto? Era importante, nós temos aqui 3 bancadas políticas, era importante ouvir a opinião. E imagino que a opinião do PS esteja afirmada, não é? Portanto, a proposta vem do PS, penso que está afirmada. É importante ouvir a bancada da CDU e a bancada do Viva sobre esta matéria e agiremos em conformidade, claro. Célia, faz favor. No nosso entender, no entender do Viva, pensamos que será importante ouvir a opinião do Sr. Presidente da Câmara sobre este assunto em primeiro lugar. Obrigada. Sr. Presidente? Muito bem, então, eu como disse, eu discordo completamente com esta questão, mas mantenho a minha honra, sou um homem de palavra, e como tal e qual pus em cima da mesa da reunião de Câmara Municipal para ser discutida a proposta que aqui tenho, hoje não vou voltar com a minha palavra atrás, porque eu sou um homem de palavra, mas sou completamente contra esta opinião. Isso. Portanto, se bem entendemos, o Presidente não concorda com que seja apresentada uma proposta alternativa, mas se ela vier... Acato-a perfeitamente, porque valores mais altos se levantam e eu acho que ninguém tem o direito de estar a brincar com o salário das pessoas, que é o que está a acontecer agora. Está a acontecer há muito tempo, estamos aqui com pessoas
que já podiam estar num patamar acima, numa carreira mais acima, e estão a perder 500 euros todos os meses. Portanto, não se deve brincar, e como o Sr. Presidente da Assembleia acabou de dizer há bocadinho, isto já começa a ser uma brincadeira. Isto já começa a ser, desculpem o termo, mas isto já começa bom, é uma brincadeira, não vou utilizar outros termos. Sim, senhor, Sr. Presidente. A bancada da CDU quer... Sara, faz favor. Em representação da bancada de CDU, como é evidente, nós só vamos votar a apresentada a proposta pela Câmara. Muito obrigado. Tem a palavra ao viva, apesar de não o ter pedido. Não, agora, nesta fase é importante, não é? Eu penso que devemos votar, em primeiro lugar, aquela proposta que é que todos conhecemos e que já está apresentada, não é? E a partir daí... Em primeiro lugar? Em primeiro lugar, porque depois poderá ou não, não é? Não se sabe haver uma segunda, mas neste momento a proposta que será apresentada pelo PS ainda nem sequer foi apresentada e nós não temos conhecimento dela. Então, a proposta é que se faça a votação desta proposta de mapa pessoal que nos foi enviado pela Câmara Municipal, aguardar o resultado e, se eventualmente o resultado for desfavorável, ouvir a proposta alternativa. Exatamente. Alguém tem alguma coisa contra este método de fazer? Não? Então, vamos submeter à votação... Fernando, faz favor. Obrigado. Várias questões. Relativamente à questão dos nadadores salvadores, era uma questão. Portanto, fiquei muito surpreendido quando me chamou de irresponsável. Não disse mentira nenhuma. Era uma questão. Agora, relativamente à questão da palavra, este órgão é diferente da Câmara. As pessoas que estão na Câmara são diferentes das pessoas que estão aqui. Relativamente à questão do Sr. Presidente da Assembleia, sobre as contas não serem líquidas, as contas que eu apresentei foi, no fim de 2021, 149 funcionários efetivos. Mais 55 que entraram pelas transferências de competências. Mais 9, porque o que o mapa diz são 213 lugares ocupados. O que o Sr. Presidente disse é verdade. Os que, no caso das mobilidades, saem de um lado, entram do outro. Esses não vão contar como mais pessoas. Mas as contas que eu não falei sobre isso. Eu apenas disse 149, mais 55, mais 9. Dá os 213 que estão ali naquele mapa. Depois, as ações que nós tomamos, às vezes podem parecer difíceis agora, mas não podem pôr em causa o futuro. E se os recursos são limitados, é preciso ter cuidado com aquilo que se faz. Portanto, quando o Sr. Presidente diz politiquices, ou politiqueiras, acho que foi essa a palavra que utilizou, com um orçamento de Câmara estrangulado, se nós tivéssemos aprovado em dezembro, era mais 1 milhão de euros por ano de despesas correntes. Íamos ter o orçamento estrangulado durante pelo menos uma dezena de anos. Isto, a meu ponto de vista, não é uma politiqueira. Isto não é uma politiqueira. É pensar no futuro a longo prazo. Obrigado. Obrigado, Fernando. Nós temos outras leituras, porque nós também somos pessoas, enfim, medianamente informadas e todos nós estamos medianamente integrados na nossa sociedade, vianense e regional também, e obviamente conhecemos muita gente e falamos com muita gente. Mas aqui só ao nível local nós sabemos que no próprio dia em que esta proposta que está aqui foi apresentada e votada em reunião de Câmara e contou com a abstenção dos vereadores do Partido Socialista, nós sabemos que alguns, pelo menos um destacado apoiante socialista,
que não se esconde, e bem, assume as suas posições, faz sair nas suas redes sociais a sua opinião bem vincada. Eu comentei, devo dizer, não, deixe-me só concluir, eu devo dizer que no próprio dia comentei com algumas pessoas que estavam comigo e, apesar de ter a bola de cristal avariada, a situação que está a acontecer aqui projetei-a exatamente nessa noite da reunião de Câmara. A partir daquela opinião, daquele destacado apoiante socialista, a minha leitura foi muito simples. Vai acontecer uma de duas coisas. Ou os vereadores efetivamente têm o seu poder na Câmara e assumem o seu papel, ou eventualmente outras pessoas têm mais força que os vereadores. E nesse caso, a Assembleia Municipal não vai aprovar o mapa pessoal e a vida dos vereadores veremos como é que fica. Já começámos a ver como é que fica. Portanto, aquilo que eu estou a dizer agora, e apesar de ter a bola de cristal avariada, disse nessa própria noite em que nós começámos a ler algumas coisas que estavam escritas. Portanto, não é preciso, enfim, grandes dotes de vinho para conseguir projetar e perceber e antecipar algumas coisas que iriam acontecer. Como estão a acontecer. Mas isso, os problemas das nossas casas nós tentamos resolver da melhor maneira que podemos, os problemas das casas dos outros certamente farão o mesmo que nós tentamos fazer. Mais alguma intervenção ou posso colocar o ponto... João Antunes, faz favor. Então, muito boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, vou começar por dizer que não vou falar de redes sociais, nem de Facebook, nem de blogs, nem nada do género. Em segundo lugar, vou referir, só em termos, sem fazer qualquer juízo de valor, sem chamar nomes, nem emitir outro tipo de aspectos pejorativos a qualquer intervenção que venha aqui a ser feita esta noite. Apenas para dizer o seguinte: responsabilidade é pensar no futuro, como disse o meu colega de bancada e bem, o Fernando Janeiro, a médio e longo prazo. E se nós, neste momento, estamos com um déficit orçamental de 800 mil euros, seria extremamente negativo a ter encargos enormes em despesas correntes, portanto, despesas permanentes, que viriam a hipotecar, em grande parte, os investimentos que possam vir a ser feitos no Conselho e, sobretudo, a qualidade de vida e a manutenção dos equipamentos que a população do Conselho de Viana do Alentejo está habituada e que tem todo o direito e que merece. Portanto, essa questão do pensamento, planeamento e perspectiva estratégica está como pano de fundo de toda esta abordagem e pensamento. Em segundo aspecto, a questão das mobilidades internas e das mobilidades intercarreiras, sobretudo, bem como a questão das reformas, preocupam-nos. E essa é a questão que deve ser aqui, de toda a forma, sobrevalorizada, porque estamos a falar de trabalhadores que merecem, efetivamente, algumas promoções, e é de extrema justiça que isso venha a acontecer. E como tal, podem contar connosco nesse sentido. Em relação a novos contratos, isso é que teremos que ver muito de forma concreta e de forma muito cirúrgica, porque realmente estes tempos e este orçamento, esta execução não está a correr bem e, como tal, há que ter toda a atenção nesse aspecto. Finalmente, com isto termino, também me apraz registar que fico satisfeito por a Assembleia Municipal fazer uma leitura correta da legislação e permitir aos membros da Assembleia Municipal virem a tomar aqui decisões importantes não só para os trabalhadores do município, bem como para o nosso Conselho. E desse ponto de vista concordo também com a metodologia e apraz-me registar esse facto. Obrigado. Obrigado, João. Mais alguma questão? Sr. Presidente, dê-me licença. Sr. Presidente, faz favor. Como foi já mencionado 2 vezes, eu terei que recordar a bancada do Partido Socialista que em 2019, quando o custo de vida era no mínimo 3 vezes inferior ao que estamos agora, a gestão socialista, nesta altura do campeonato, estava com um desequilíbrio orçamental
677 mil euros. Estamos a falar numa altura que o custo de vida era 3 vezes menor do que é hoje. Em 2020, a gestão do Partido Socialista estava com um desequilíbrio previsto, obviamente, que é tal e qual como o nosso agora, de 373 mil euros, porque no final, e conseguiu chegar ao final do ano cumprindo os objetivos, portanto, o equilíbrio, porque fez um estorno, porque senão ultrapassava 1 milhão de euros. Em 2021, o Partido Socialista tinha um desequilíbrio orçamental de 820 mil euros. 820 mil euros. Portanto, isto foi só mesmo para recordar, porque toda a gente sabe que eu já apresentei estes valores. Em 2022, nós, quando entramos na Câmara, tivemos uma previsão que cumprimos de 599 mil euros, que cumprimos no final do ano, e em 2023 estávamos com uma previsão de 784 e agora, se a alteração for aprovada, ficamos à volta dos 800 mil euros, mas com as contas feitas para conseguirmos alcançar o equilíbrio no final do ano. Era só para recordar, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão, antes de submetermos esta temática à votação. Não? Então, vamos submeter à votação a proposta de mapa de pessoal que nos foi remetida pela Câmara Municipal. Pergunto quem vota contra. Contra. 11 votos contra. Quem se abstém? Por maioria de razão, quem vota a favor, só para que fique registado. 2, 4, 5, 7, não é? 7. Portanto, a proposta de mapa de pessoal que nos foi remetida pela Câmara Municipal foi reprovada. Considerando a intervenção prévia do membro Fernando Janeiro, eu pedia... Peço desculpa, só um momento. Faz favor. Só para ler a declaração de voto. Boa noite a todos. Vou tentar ser clara na minha exposição. Começar por dizer que nos custa perceber esta reviravolta do Partido Socialista. O Viva sempre foi coerente com a nossa proposta, que nos parecia sensata. Esta nossa proposta dizia que viabilizamos a mobilidade interna, ou seja, nós pretendemos que as pessoas que estão em condições de progredir na carreira o possam fazer. Não nos opomos a isso, antes pelo contrário. Mas, para que isto aconteça, é obrigatório abrir lugares. No entanto, teria que ficar registado o compromisso de eliminar os lugares que ficaram abertos por estes terem sido... por ter havido estas saídas, portanto, por estas mudanças. Em relação à mobilidade entre autarquias, só aceitamos abrir lugares para os que estão em mobilidade na Câmara de Viana, quando os que saírem para outras câmaras, também em mobilidade, saiam em definitivo. Ou seja, significa então esperar que, ao fim dos 18 meses de mobilidade, as pessoas que estão decidam ficar nas outras câmaras. No caso disto acontecer, poder-se então abrir novos lugares. Em relação à substituição por motivos de aposentação, estaríamos completamente de acordo, mas neste caso não seria preciso abrir novos lugares, porque esses lugares ficariam naturalmente vagos pelas pessoas que saíam. Propunhamos ainda a contratação de 3 novos quadros superiores. E em relação a estas contratações, as nossas propostas seriam um quadro superior para a área jurídica, para dar apoio à contratação pública e contratação de pessoal, no fundo para a área financeira e administrativa. Um segundo lugar para a área do urbanismo, ou seja, um arquiteto. Neste caso, pretendia servir para ajudar no grave problema que temos, que é o atraso de processos. O terceiro quadro que propunhamos que fosse contratado, a nossa sugestão era que fosse para a área de informática, precisamente porque é uma área transversal
e para ajudar a diminuir um conjunto de tarefas que o Executivo tem, ajudar na digitalização do município, no fundo, para ajudar na criação de um conjunto de mecanismos tecnológicos para ajudar quem lá trabalha, sem ser preciso contratar mais gente. Uma última nota: estes técnicos superiores seriam naturalmente a nossa sugestão para melhorar os serviços do município. No entanto, compreendemos e admitimos que a opção do Executivo fosse que estes quadros fossem noutras áreas e não nestas que nós estaríamos a sugerir naturalmente. Esta nossa proposta representaria sensivelmente um aumento de 100 mil euros ao orçamento anual, contra cerca de 1 milhão que representaria a proposta inicial do Executivo da CDU. Muito obrigado. Fica registada a declaração de voto. Não sei se a doutora Maria das consegue captar, mas depois, eventualmente, com recurso à gravação. Eu tenho a expectativa que me envie para o meu mail. Pois. Obrigado. Fernando Janeiro, se calhar, chegado a este ponto, talvez seja a altura de podermos perceber um pouco melhor a proposta do Partido Socialista. Temos aí alguma porta? Há mais alguma? Fernando, faz favor. Portanto, muito obrigado. A proposta que nós temos aqui não é muito diferente da proposta que a bancada do Viva apresentou neste momento na sua declaração de voto. Ela está aí, mas eu vou passar a ler. Esta proposta tem como objetivo suprir as necessidades prementes do município em termos de mapa pessoal, permitir desde já as mobilidades dos trabalhadores que já efetuam funções diferentes desassociadas à sua carreira/categoria, e manter os custos com pessoal em níveis razoáveis que não estrangulem a capacidade financeira do município durante as próximas décadas. Assim propomos, no caso das mobilidades internas, a criação dos lugares para todos os trabalhadores que já desempenham as funções que ficam regularizadas pela mobilidade. A esta criação de lugares tem de estar associado o compromisso político de, no momento da consolidação das mobilidades, extinguir os lugares originais deixados vagos pelos trabalhadores. Sob os contratos por tempo indeterminado, a criação de 6 novos lugares para as necessidades prementes que existam no município. Contratos por tempo determinado. A criação de 3 lugares de assistente técnicos por tempo determinado, 3 meses, para a categoria de nadador salvador. Os trabalhadores que venham a sair definitivamente do município podem ser substituídos, incluindo, neste caso, as aposentações e as mobilidades consolidadas em serviços externos. Em nenhum caso, o número total de trabalhadores poderá exceder em 6 o número de trabalhadores que existiam no município a 31 de dezembro de 2023. Espera-se que o aumento de custo associado aos 6 novos contratos por tempo indeterminado fique, algures, entre 100 e 120 mil euros por ano, dependendo da carreira associada a cada novo contrato. Como nós sabemos, os técnicos superiores têm um custo superior a um assistente técnico e, portanto, dependendo das escolhas para os 6, os valores poderão variar. Muito obrigado. Alguém quer fazer algum comentário a esta proposta do Partido Socialista que o Fernando Janeiro aqui nos apresentou? Se não houver comentários, vamos passar à votação desta proposta. Sr. Presidente. Obviamente que isto é uma proposta que não serve à Câmara, de forma nenhuma, não é? Se a votarem a favor, eu tenho que ficar com ela, obviamente, mas não serve a Câmara de forma nenhuma. Prejudica os trabalhadores, prejudica os trabalhadores que já hoje estão a ser penalizados em termos económicos, os trabalhadores que já hoje estão completamente atolhados em serviço, em trabalho. Portanto, isto não serve de forma nenhuma aos interesses da Câmara Municipal.
quando se fala aqui para se extinguir os lugares das pessoas que saem, mais uma vez o PS está fora da caixa, porque esses lugares extinguem-se naturalmente. Extinguem. Se calhar estou enganado, Maria Dage. Eu não me posso pronunciar sobre isso sem documentos, sem elementos. Maria Dage, peço desculpa interromper, mas é isso tudo que me tens dito até agora. Portanto, desculpa lá, se não podes hoje pronunciar é uma coisa, mas tens-me dito isso, que os lugares quando as pessoas saem se extinguem. Não estamos agora aqui. É preciso saber do que é que estamos a falar e podemos estar a dizer a mesma coisa de maneiras que não nos estejamos a entender. É assim, os mapas de pessoal são anuais. Portanto, não há lugares fixos, porque a pessoa saiu, o lugar não fica lá. Então acabei de dizer. Portanto, os mapas são anuais. Muito bem. Anuais. Então extinguem-se. Essa figura deixou de existir. Não há extinção de lugares. Os mapas são anuais. A pessoa vai-se embora e o lugar morre com a pessoa. Então foi isso que eu disse, ou não me fiz perceber? Pronto, é isto. Portanto, agora, eu não tenho aqui, quando eu disse que não me podia pronunciar, é porque não tenho aqui a lei agora. Agora, aquilo que eu sei e que sempre tenho dito, e o Sr. Presidente sabe, é que os mapas são anuais. E tanto que são anuais que têm que estar em linha com o orçamento do próprio ano. Portanto, não fazia sentido manter, ou seja, se a Câmara quiser manter lugares, é como se no início de cada ano, é como se os pusesse lá de novo, ainda que eles possam ser transitados do ano passado. Agora, os mapas são anuais, volto a dizer. Pronto. A pessoa sai... E o lugar extingue-se. Pois só isso que eu disse. É isso. Fiz isso. Muito obrigado. Eu acho que foi bem explícito. Também acho que sim. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Se não, vamos submeter esta proposta do Partido Socialista à votação. Pergunto quem vota contra. Pergunto quem se abstém. Quem vota a favor, só para registarmos, 2, 4, 6. Portanto, sendo assim, esta proposta apresentada pelo Partido Socialista foi também reprovada. Voltamos à casa de partida. A proposta que veio da Câmara não foi aprovada. A proposta alternativa que veio do Partido Socialista também não foi aprovada. E o meu conselho é que a Câmara Municipal, que o Presidente da Câmara e os vereadores se sentem mesmo a sério, para trabalhar a sério numa proposta que, tão breve quanto possível, possa vir a esta Assembleia para ver se, de uma vez por todas, este processo pode avançar. Célia, faz favor. Dizer apenas que da parte do Viva, e uma vez que o Executivo não está de acordo e votou, portanto, a proposta apresentada pelo PS, nós, por uma questão ética, não podemos viabilizar a proposta que foi aqui também apresentada pelo PS. Muito obrigado. Está, portanto, encerrado este ponto. Sr. Presidente, deixe-me só terminar. Sr. Presidente, faz favor. O seu conselho é muito bom, mas eu já o fiz, isso já o fiz e ganhei as mesmas. Portanto, eu se calhar tenho que me sentar com a Assembleia. Porque quem manda no Partido Socialista é a Assembleia, não são os vereadores do PS. Portanto, eu não me adianta nada falar com os vereadores do PS, porque já o fiz anteriormente e deu o resultado que aqui deu hoje. O Sr. Presidente deu que outras pessoas poderiam ter essa influência, mas obviamente quem manda no PS não são os vereadores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está esgotado o nosso segundo ponto da ordem de trabalhos. Passamos ao terceiro ponto. A proposta de aprovação da segunda alteração modificativa ao Orçamento da Receita. Sr. Presidente, alguma explicação que nos possa transmitir? Os documentos estão na mão de toda a gente, portanto, isto é a introdução e a abertura também
de uma rúbrica para a introdução de uma verba, da verba dos lotes, portanto, não sei se há alguma dúvida que possa ser explicada. Alguma questão que entendam colocar, por favor? Aparentemente não há questões. Vamos submeter o ponto à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se... Voto contra o PS. Quem se abstém? Por maioria de razão, quem vota a favor é a bancada da CDU. Alguém quer fazer alguma declaração de voto? João, faz favor. Posso, Sr. Presidente? Declaração de voto. A entrada em vigor da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, determina através do número 2 do artigo 40, relativamente ao equilíbrio orçamental, que a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias dos empréstimos de médio e longo prazo. Nos pontos 3, 4 e 5 da ordem de trabalho desta Assembleia Extraordinária, foi apresentada mais uma alteração modificativa ao orçamento, a qual aumenta ainda mais o desequilíbrio orçamental entre as receitas e despesas correntes. 1. O orçamento municipal após a integração do saldo de operações orçamentais transitado de 2022, em termos de receita e despesa corrente, apresenta-se do seguinte modo. Receita corrente, 8.080.332. Despesa corrente, 8.773.510,40 cêntimos. 2. A amortização média de empréstimos é de 91.057,87 €. 3. A despesa corrente, 8.773.510,40, somada à amortização média de empréstimos, 91.057,87 cêntimos, totaliza a importância de 8.864.568,27 €, sendo este montante superior ao montante da receita corrente, 8.080.332 €, existindo um déficit corrente de 784.236,27 €, não estando cumprida a regra do equilíbrio orçamental. 4. Pretende-se introduzir no orçamento da receita a importância de 222.573 €, distribuída pelas rúbricas do orçamento da despesa. 5. Aferida a regra do equilíbrio orçamental após esta distribuição, temos o seguinte. Despesa corrente, 8.865.900,40 €. Amortização média dos empréstimos, 91.057,87 €. Total, 8.956.958,27 €. Receita corrente, 8.080.332 €. A bancada do PS vota contra estes pontos, por entender que a proposta coloca em causa a viabilidade e sustentabilidade económica do município de Viana do Alentejo, constatando-se também que o orçamento municipal apresenta um desequilíbrio de 876.626,27 €, violando assim o disposto no número 2 do artigo 40 da Lei nº 73/2013, de 13 de setembro. Portanto, esta declaração de voto será válida para este ponto e para os dois pontos seguintes. Obrigado, João. Pois faz mais sentido para os dois pontos seguintes, porque neste o que estamos a votar em concreto é um reforço de capital de 222.573. Neste ponto é só isto, mais nada. No entanto, percebeu-se que a declaração de voto é mais para os pontos seguintes, também é para este, mas é mais para os seguintes. Sr. Presidente, quando eu puder. Faz favor, Sr. Presidente. Não tinha... Pronto, já percebi a posição, portanto, a posição do PS. Chamar só a atenção de uma coisa muito importante, é que sem, e mais uma vez aqui tenho que
felicitar o Viva por ser coerente consigo próprio, porque todos nós sabemos que sem a possibilidade da abertura desta rúbrica, aquilo que este Executivo fez foi que, neste momento, colocar 15 lotes à venda habitacionais. O PS não colocou um lote à venda durante 12 anos. Durante 12 anos não colocou um lote à venda e, pelos vistos, estava a querer continuar sem isso acontecesse, porque, reprovando isto, nós ficávamos com essa rúbrica fechada, portanto, não estava aberta, não podíamos fazer escrituras com ninguém, tal e qual como os lotes da zona industrial, que nós pusemos lotes à venda e que já foram aprovados, inclusive em reunião de Câmara, que também não poderíamos fazer a escritura com eles, porque não podíamos introduzir a verba, porque a rubrica estava fechada. Portanto, era só para referir que, de facto, esta questão é de extrema importância para o desenvolvimento do Conselho, porque lotes à venda na zona industrial que há anos que não eram postos, lotes habitacionais que nunca foram postos no mandato do PS, era urgente que eles saíssem para a rua e que saiam para a rua e que a população fique servida. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado. Passamos ao nosso ponto 4 da Ordem de Trabalhos, proposta de aprovação da segunda alteração modificativa ao orçamento da despesa. Não sei se quer dar alguma indicação, Sr. Presidente, ou se... Não... Quer abordar. É o seguimento, portanto, é o seguimento dos 6 pontos. Fernando Janeiro, faz favor. Boa noite novamente. A nossa questão relativamente a estes 3 pontos não tem diretamente a ver com a venda dos lotes, tem a ver com o facto de a venda dos lotes ser uma receita de capital e depois a despesa ser integrada, uma parte substancial dela, quase 50%, em receitas correntes, o que vai agravar o déficit orçamental da despesa corrente, de acordo com, eu agora não sei de cor, o número 2 do artigo, aquele que temos falado ultimamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão para este ponto. Se não há, vou submeter o ponto à votação. Pergunto quem vota contra. Bancada do Partido Socialista. Pergunto quem se abstém. 5 da bancada do Viva. E quem vota a favor, mero formalismo, a bancada da CDU. Portanto, este ponto está aprovado. Vamos para o nosso 5º e último ponto. Proposta de aprovação da segunda alteração modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos. Este aqui é de leitura mais difícil, os números são mais pequenos. Sr. Presidente, é aguardar. Alguém quer colocar alguma questão sobre este ponto? Aparentemente não, portanto vamos submeter o ponto à votação. Pergunto quem vota contra. Bancada do PS. Quem se abstém? A bancada do Viva. E quem vota a favor? A bancada da CDU. É igual votação. Esgotamos assim a nossa ordem de trabalhos. Estamos numa sessão extraordinária e nas sessões extraordinárias pode haver, enquanto nas ordinárias há um primeiro período do público antes da ordem do dia e depois um segundo período imediatamente após a ordem do dia, nas extraordinárias só há este segundo período após a ordem do dia. Neste momento abrimos esse período, uma vez que temos público presente. Pergunto se alguém, enquanto público, quer colocar alguma questão. Idalina? Mais alguém pensa colocar alguma questão? Para já, Idalina, faz favor. Espera só um bocadinho pelo microfone, Idalina.
Boa noite a todos. Eu gostava que o Executivo, que está agora na Câmara, passasse pela minha rua e visse o trabalho que foi feito por um mandato do PS. Aquilo que eles já deixaram feito, que é um escândalo e uma vergonha, ao catroarem a rua de um lado e deixarem do outro lado tudo cheio de pedras, os carros viram ali à minha rua, é pedras para a janela, é pedras para a porta, é pedras para todo o lado. E eu gostava que vocês já passassem para ver. Tenho dito. Muito obrigado. Para ver e se calhar Pois. fazer alguma coisa, não é? Exato, quando puderem. Muito obrigado. Mais alguém pretende colocar alguma questão? Sr. Presidente? Eu não sei o que é que é dizer, Sr. Presidente. É aceitar o convite da Dona Idalina e passar lá um dia destes, se calhar. Eu lamento, de facto, ser arranjada metade de uma rua e a outra metade ficar por arranjar. Se calhar, mas se calhar, para o desequilíbrio não ter sido tão grande, não puderam gastar esse dinheiro no outro lado da rua. Foi para ficar equilibrado. Muito obrigado, Idalina. Algumas pessoas estavam a fazer sinal, mas nós estamos no período do público, portanto já não estamos no período dos eleitos, não é? As sessões extraordinárias têm esta contingência, nas outras há um primeiro período e eventualmente depois pode-se realinhar alguma coisa para o segundo, nestas não existe, mas são estas as contingências. Quanto aos membros eleitos da Assembleia, não estão aqui enquanto público, portanto não poderão fazer intervenções neste tempo, claro. Volto a perguntar, enquanto público, mais alguém quer colocar alguma questão? Não havendo, damos aqui por encerrados os nossos trabalhos de hoje. Agradeço a presença de todos e não sei como é que está a doutora Maridade, mas se calhar fazemos uma pausazinha curta e daqui a bocadinho voltamos para ouvir a minuta da ata. Muito obrigado a todos. Bem, vamos então proceder à leitura da minuta da ata. Doutora Maridade, faz favor. No dia 22 de março de 2023, pelas 21h30, no piso superior do Cine Teatro Vianense, reuniu a Assembleia Municipal em sessão extraordinária, tendo como ordem de trabalhos os 5 pontos constantes do edital de 16 de março de 2023, devidamente publicitado. Estiveram presentes 18 membros e verificaram-se 3 situações de substituição. Em representação da Câmara esteve o seu Presidente, tendo estado também presentes a Senhora Vice-Presidente e os Senhores Vereadores Sara Grou e António Costa da Silva. Entrou-se de imediato na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, a Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a ata em minuta no final da sessão. Segundo ponto, foi votada a proposta de mapa de pessoal apresentada pela Câmara Municipal, tendo a mesma sido reprovada com 11 votos por parte dos membros do VIVA e do PS e tendo-se verificado 7 votos a favor por parte dos membros da CDU. Foi apresentada uma proposta alternativa pelo membro Fernando Janeiro, em representação dos eleitos do PS, a qual foi votada, tendo sido igualmente reprovada, com 7 votos contra por parte dos eleitos da CDU, 5 abstenções por parte dos eleitos do VIVA e 6 votos favoráveis por parte dos eleitos do PS. Terceiro a quinto pontos, com 7 votos a favor por parte dos eleitos da CDU, 6 votos contra por parte dos eleitos do PS e 5 abstenções por parte dos eleitos do VIVA, foram aprovadas a segunda alteração modificativa ao Orçamento da Receita, a segunda alteração modificativa ao Orçamento da Despesa e a segunda alteração modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos. Esgotada a ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia declarou aberto o período destinado ao público. Neste período, interveio a Sra. Dona Idalina Ganso, de Alcáçovas, para dar nota do mau estado em que se encontra a sua rua, após a intervenção efetuada no mandato do PS. Convidou o atual Executivo a visitar o local. Muito obrigado, Dr. Maridade. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está, portanto, a minuta da ata aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todos e não sei quando, mas durante o mês de abril voltaremos a encontrar-nos. Uma boa noite, obrigado.